Hoje nós estamos avaliando aqui essa situação de carga tributária, de reforma. Estamos recebendo o professor Humberto Felipe, que é da USP de Lorena, e está falando coisas muito importantes que você precisa saber. Professor, além dessa coisa toda, dessa parafernália de custo Brasil, a gente ainda tem também o preço da burocracia. Comparativamente, né, o Brasil é um país que gasta muito para fazer o planejamento, para fazer a efetivação dessas medidas. Então, as empresas têm um custo muito mais alto, mas assim infinitamente mais alto do que em outros países. Então, além do imposto que paga, tem a burocracia que a empresa tem que ter. Para dar uma ideia, tem um sistema chamado SAP, que as maiores empresas do mundo utilizam. Só para efeito de comparação, no Brasil, nós precisamos de 10 técnicos tributários para cuidar de 580 empresas. No México, um técnico cuida de 400 empresas. Então, você imagina o custo que isso representa para as empresas. Isso depois é cobrado do consumidor, né? Um outro exemplo nós precisamos, em média, de 2,6 mil horas nas empresas para cuidar dos tributos. Na China são 210, nos Estados Unidos 176. Então, não é só o valor que cobra, é também a burocracia, o custo dessa burocracia que onera os nossos produtos. Bom, além disso aí, professor, o que a alta carga tributária concorre para prejudicar a economia? Então, ela concorre no sentido de que nós tributamos, o nosso sistema tributário é regressivo, ele devia ser progressivo, aliás, ele vai contra a própria Constituição. O que significa isso? Que quanto mais as pessoas ganham, menos pagam imposto. Quanto menos ganham, mais pagam. Só para ter uma ideia, vou dar um número aqui de um tipo de imposto. O pobre paga 30%, o rico paga 10%. Aparentemente, o rico paga mais, mas ele paga menos. Tributa-se a produção, mas não se tributa a renda. Então, por exemplo, o caso do Joesley Batista, né, que ficou aí icônico, eles têm uma renda elevadíssima e o que eles pagam de imposto equivale ao que um professor de ensino médio paga. Então, tem uma distorção muito grande nisso. E sem contar os tráficos de influência que acontecem, sim, tipo essa OLX, as empresas X, né, do Ike Batista, né, que agora estão sendo punidas pelo CVM, entre outros órgãos. Que já deveria ter acontecido há muito tempo. É verdade. Mas você está falando isso, veja bem, nós tem estimativa de 500 a 700 bilhões de dívidas tributárias no Brasil. São empresas que não pagam os tributos e não vão pagar, porque esses tributos acabam caducando, porque isso aí vai sendo arrastado, porque a nossa legislação sempre nós temos um jeitinho de postergar, né, os pagamentos, sempre tem um recurso para ser utilizado e que vai empurrando com a barriga. Sem contar os desvios para os paraísos fiscais da vida, né? Com certeza, né? Tem muito dinheiro lá fora. Isso. Então, nós precisamos ter uma legislação que puna mais e que permita menos postergação das punições. O senhor acredita que com essa reforma tributária que o presidente está pretendendo fazer, haja um encorajamento maior do empreendedor? Porque eu vejo muita gente hoje em dia falar assim, não vou me meter nisso não, ser empresário para depois ficar aí em mercê dessa situação, dessa sanha tributária que há no Brasil. Com certeza, porque a carga tributária é muito alta, o risco, né, pela burocracia, pela dificuldade de ter conhecimento em relação ao sistema tributário, também é muito alto. Só as pessoas muito ricas conseguem se safar, né, ou postergar esses impostos, porque as pessoas pobres no Brasil são as que pagam, não tem dinheiro para contratar advogados muito caros, né, para postergar os pagamentos, e isso desencoraja de fato. Não permite que as pessoas se animem, muitos empreendedores, né, potenciais empreendedores, se animem a empreender pelo medo que tem da carga tributária. O senhor falou do trabalhador comum acabar pagando para a empresa fazer essas diatribes aí. O povo fala muito aí numa história de que a gente trabalha 5 meses de graça para pagar impostos ao país.
É folclore ou tem a ver? É verdade, é verdade. Ou seja, agora nós nós trabalhamos até agora, até o final do mês passado, ainda mais uns dias, para pagar tributos, os impostos. Diretos e indiretos. Indiretos. Porque quando a gente compra aí qualquer produto na gôndola do supermercado, está pagando o imposto que está embutido no preço. Sim. E agora o resto do ano é que nós vamos começar a produzir para nós mesmos. E aí precisa lembrar também outra coisa, porque no senso comum, na grande maioria das pessoas, aliás, a Federação do Comércio de São Paulo fez uma pesquisa com pessoas na rua, perguntando se pagava impostos. A maioria das pessoas disse que não pagava impostos. Associa-se imposto a imposto de renda. Mas tudo que nós compramos tem um imposto e o imposto é muito alto. E basta entrar na internet e ver lá o tal do impostômetro, Sim. né? A rodinha está lá o tempo todo, não para. É uma sanha arrecadadora, né? É. Agora, o senhor dá para já tirar, né, pelo que a mídia divulga, um entendimento do que o governo vai propor como reforma tributária que seja mais relevante para o telespectador entender? Então, ainda não tem tem muito boato e pouca coisa certa. Mas uma coisa eu digo que há uma esperança, vamos falar em termos de esperança. Enquanto o governo, né, o Bolsonaro estava como candidato, mas já com possibilidade de ser eleito, e depois que foi eleito, reuniu um grupo de economistas, um grupo muito grande, inclusive muitos voluntários, para discutir as questões do Brasil, no aspecto econômico. Então, há a esperança de que essa reforma, feita a um número muito grande de mãos, ela tenha ela seja mais adequada do que nós temos. Agora, vou dizer outra coisa. Qualquer reforma tributária, por pior que seja, é melhor do que a situação que nós estamos vivendo de tributos. Muito complicado, né? Professor, você quer deixar um contato aí para alguma eventual dúvida do telespectador, possa tirar com o senhor pelas redes sociais? Que podem ficar à vontade, só colocar Humberto Felipe no LinkedIn, no Facebook, lá no Instagram também, mas o meu e-mail é humberto.felipe, FELIPE, @usp.br. Não tem como. Então, só para repetir, humberto.felipe@usp.br. Se quiser fazer contato comigo, mande um e-mail, entre nas redes sociais, faça o contato que eu respondo. Posso até demorar, mas respondo. Que bom. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação e disponibilidade, né, aos telespectadores, que sempre fica uma duvidazinha que a gente não chega lá na pergunta, né? Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. É um prazer.